Em um estado totalitário, não há necessidade de importar-se com o que as pessoas pensam, uma vez que o governo pode controlar esses pensamentos através da força de seus cacetetes. Mas em um estado democrático, onde não se pode controlar as pessoas pela força, há que se controlar o que as pessoas pensam, e para isso, utiliza-se de técnicas de manipulação de massa. Adiante, citaremos as 10 técnicas de manipulação listadas por Noam Chomsky, um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano, referenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também é uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Número 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais na área de ciência, da economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Consiste em manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, cativada por temas sem importância real. Manter o público muito ocupado, sem nenhum tempo para pensar nas coisas que realmente têm importância. Estratégia de número 2. Criar problemas, depois oferecer soluções. Este método também é chamado de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação no público, a fim de que este seja o mandante das medidas que se deseja fazer aceitar. Por exemplo, deixar que se desenvolva ou se intensifique a violência urbana, ou organizar atentados sangrentos, a fim de que o público seja o mandante de leis de segurança e políticas em prejuízo da liberdade. Ou também, criar uma crise econômica para fazer aceitar como um mal necessário o retrocesso dos direitos sociais e o desmantelamento dos serviços públicos. Número 3. A estratégia da gradação. Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradativamente, a conta-gotas, por anos consecutivos. É dessa maneira que condições socioeconômicas radicalmente novas, como o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. Estado mínimo, privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já não asseguram uma vida decente, tantas mudanças que haveriam provocado uma revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez. Número 4. A estratégia do deferido. Outra maneira de se fazer aceitar uma decisão impopular é de apresentá-la como sendo dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. É mais fácil aceitar um sacrifício futuro do que um sacrifício imediato. Primeiro, porque o esforço não é empregado imediatamente. Em seguida, porque o público, a massa, tem sempre a tendência a esperar ingenuamente que tudo irá melhorar amanhã e que o sacrifício exigido poderá ser evitado. Isto dá mais tempo ao público para acostumar-se com a ideia de mudança e de aceitá-la com resignação quando é chegado o momento. Estratégia número 5. Dirigir-se ao público como crianças de baixa idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discurso, argumentos, personagens e entonações particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse um menino de baixa idade ou um deficiente mental. Quanto mais se deseja enganar ao espectador, mais se tende a adotar um tom infantilizante. Por quê? Se você se dirige a uma pessoa como se ela tivesse a idade de 12 anos ou menos, então, em razão da sugestionabilidade, ela tenderá, com certa probabilidade, a uma resposta ou reação também desprovida de um sentido crítico, como a de uma pessoa de 12 anos ou menos de idade. Estratégia número 6.
Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Fazer uso do aspecto emocional é uma técnica clássica para causar um curto-circuito na análise racional e, por fim, ao sentido crítico dos indivíduos. Além do mais, a utilização do registro emocional permite abrir a porta de acesso ao inconsciente para implantar ou enxertar ideias, desejos, medos e temores, compulsões ou induzir comportamentos. Estratégia de número 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Consiste em fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para seu controle e sua escravidão. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância que paira entre as classes sociais inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível para o alcance das classes inferiores. Estratégia de número 8. Estimular o público a ser complacente na mediocridade. Consiste em promover o público a achar que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Estratégia de número 9. Reforçar a revolta pela autoculpabilidade. Fazer o indivíduo acreditar que é somente ele o culpado pela sua própria desgraça, por causa da insuficiência de sua inteligência, de sua capacidade ou de seus esforços. Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema econômico, o indivíduo se autodesvalida e culpa-se, o que gera um estado depressivo do qual um dos seus efeitos é a inibição de sua ação. E sem ação não há revolução. Estratégia de número 10. Conhecer melhor os indivíduos do que eles mesmos se conhecem. No transcorrer dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência têm gerado crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles possuídos e utilizados pelas elites dominantes. Graças à biologia, à neurobiologia e à psicologia aplicada, o sistema tem desfrutado de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicologicamente. O sistema tem conseguido conhecer melhor o indivíduo comum do que ele mesmo conhece a si próprio. Isto significa que, na maioria dos casos, o sistema exerce um controle maior e um grande poder sobre os indivíduos do que os indivíduos a si mesmos. Observando essas 10 estratégias citadas por Noam Chomsky, certamente poderemos fazer relações com o que vivemos atualmente, principalmente no campo político. Portanto, é dever de cada um analisar cada fato e notícia a partir de seu próprio ponto de vista, reunindo a maior quantidade de informações possível. Somente assim conseguiremos anular os efeitos manipuladores que estão embutidos nas propagandas, notícias e acontecimentos.